A primeira temporada tem uns episódios bem mais antológicos, são episódios mais separados assim da história principal. Mas ainda assim eu vou falar de alguns acontecimentos importantes que acontecem nela. A história começa com Spear pegando comida para sua família, porém quando ele chega em casa ele vê um grupo de arrombadosauros trucidando sua família, o que deixa ele com extremo ódio, mas ele não consegue matar as criaturas. Ele fica tão abalado com isso que ele pensa até em dar um leve salto de um penhasco. Apesar dele desistir dessa ideia e até seguir em frente, ele fica com um ódio extremo dos dinossauros. E isso complica quando ele encontra a Feng no dia seguinte pescando e levando comida para os seus filhotes. Spear segue querendo matá-la, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os arrombadosauros aparecem e começam um confronto. O Spear reconhece as criaturas e ajuda a Feng a matá-las. Porém, uma versão maior e mais forte surge na caverna e mata os filhotes da Feng, que fica extremamente abalada. Ela então se une ao Spear novamente e eles matam a criatura. Agora ambos sozinhos e abalados decidem seguir viagem juntos. Inicialmente eles não estão em harmonia, pois eles vivem brigando por qualquer coisa, seja na caçada, seja na hora de dormir, qualquer coisa fazia eles brigar. Porém, após um incidente envolvendo vida ou morte, eles conseguiram finalmente entrar em harmonia um com o outro. Com os problemas entre eles resolvidos, eles seguem viagem e enfrentam vários perigos, como morcegos vermelhos abaixo da lua de sangue, zumbis e macacos gladiadores. Mas tudo muda quando eles conhecem uma mulher chamada Mira, que aparece na ilha de repente com algemas quebradas. O Spear e a Feng acabam indo atrás dela e apesar de início ela ter medo deles, ela resolve seguir viagem com eles e acaba ganhando a confiança deles. E ela demonstra que tem um grande conhecimento, já que ela consegue fazer sopa, sabe trabalhar com temperos e consegue criar um arco e flecha. E toda noite ela faz uma adoração para a lua. Quando o Spear quebra as correntes dela, ela revela que ela consegue falar. E então ela começa a contar a história dela. Apesar de que não dá para entender a linguagem dela, é um idioma desconhecido. Ela então desenha na areia e o que dá para entender basicamente é que ela vinha de uma vila que foi atacada por um povo que adorava um ser meio demoníaco e que escravizou o povo dela. Porém ela conseguiu fugir e foi para ali. Durante a noite eles são atacados por um grupo de macacos que sequestram a Mira. O Spear e a Feng correm atrás dela, porém eles percebem que os macacos foram atacados por outro grupo. Um grupo que usa arco e flecha. O Spear escuta os gritos da Mira e quando ele chega numa praia, ele vê um barco com o símbolo de um escorpião. O mesmo símbolo que a Mira tinha na cabeça. E assim acaba a primeira temporada. A segunda temporada então começa com o Spear e a Feng criando uma jangada improvisada e cruzando o oceano, sobrevivendo por dias da melhor forma que eles conseguem, até que eles são atacados por um megalodon, uma grande tempestade, e quando finalmente conseguem matar a criatura, eles dois são engolidos pela tempestade e acabam se separando. Eles acabam acordando numa ilha. A Feng, que acabou chegando primeiro, vaga pela floresta e acaba encontrando um dinossauro macho, aparentemente da mesma espécie que ela, enquanto Spear, que chegou mais atrasado, acaba sendo levado por um grupo de humanos. O Spear acaba acordando numa espécie de vila escocesa pré-histórica. Ele acaba causando uma confusão com o povo de lá, até ser acalmado por um homem que ajuda ele com seus ferimentos. Nisso, tanto o Spear quanto o Feng acabam se relacionando com as companhias que eles acharam. E a Feng fazendo até mais que isso, na verdade. O problema é que esse novo amigo da Feng acaba chamando ela para caçar justamente na vila em que o Spear tá. Que quando vê os dinossauros massacrando todo mundo, parte para cima do novo amigo da Feng com tudo, começando uma batalha brutal. A Feng tenta afastar os dois, porém, em um momento que a situação tá extremamente caótica, ela sem querer mata o companheiro dela, perfurando numa estaca de madeira, deixando ela extremamente triste. O Spear vê que ela ficou abalada e acaba seguindo ela, e os dois saem da vila. Os dois seguem viagem e acabam sendo atacados durante a noite por um grupo de vikings, e o Spear vê que nos escudos deles tem o mesmo símbolo de escorpião do barco. Ele segue os rastros deles e acaba chegando numa vila, onde encontra a Mira e outros escravos. Porém, começa uma confusão enorme na vila, e
todo mundo sai pra lutar, literalmente todo mundo. É mulher, é velho, é homem, é bebê, é criança. É uma galera contra o espia Feng. Eles dois até tentam fugir, mas não dá. É muita gente e eles acabam matando todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, foi tão brutal que apenas 2 pessoas sobreviveram dessa vila. E é justamente porque elas não estavam na vila. Elas chegaram após todo o caos e o espia Feng terem ido embora. Esses 2 sobreviventes dessa vila são Fadria e Eldar. Aparentemente a família principal dessa vila. E eles fazem uma homenagem para todo mundo que morreu. Demorou bastante tempo, imagino. E juram vingança contra o espia Feng. Eles encontram nossos protagonistas num rio e começam um duelo sangrento, onde quase que o Eldar morre por causa da mira, fazendo o Fadria fugir para ajudá-lo. Por causa dessa briga, o barco acabou quebrando, eles param para consertar. Mas nesse momento a Feng começa a agir estranho e ela põe ovos. Eu disse que ela não tá só se relacionando com aquele dinossauro. Enquanto isso, o Fadria e o Eldar se curam na floresta e eles acabam vendo uma espécie de urubu gigante. Eles invadem o ninho dessas criaturas e vão atrás do espia e da Feng. Nisso começa uma grande batalha nos céus, do espia da mira contra o Fadria e o Eldar. O espia consegue derrubar o Fadria da criatura, que não morre por pouco por causa da queda. Porém, o Eldar não tem a mesma sorte e é jogado pela mira, caindo direto numa pedra e morrendo. O Fadria rasteja pela floresta e acaba morrendo pouco tempo depois. Após a morte, ele acaba vendo uma espécie de valquíria vindo buscar ele. Porém, umas criaturas demoníacas acabam arrastando ele para um abismo infernal. Lá embaixo ele acaba encontrando aquela criatura demoníaca gigante que oferece um pacto a ele. Ele então, almejando vingança, aceita, se tornando um grande titã de fogo. Enquanto isso, nossos heróis finalmente conseguem consertar o barco e saem em viagem novamente, dessa vez para o mar. Porém, no meio da viagem, eles acabam sendo atacados por uma gigantesca fortaleza marítima egípcia. Agora é um fato, esse desenho não é tão pré-histórico assim como eu deixei a entender no início. Mas bem, eles são atacados por soldados egípcios que tentam invadir o barco, mas eles conseguem se livrar bem deles. Até que de repente aparece um homem enorme, um colosso. Ele é tão forte que ele bate de frente com a Feng no mano a mano. No meio da confusão, ele destrói um dos ovos da Feng, aí junta a galera em cima dele para tentar parar ele, mas eles não percebem que mais soldados egípcios entraram junto com a líder e roubaram os ovos da Feng. Ela usa eles como reféns e prende nossos heróis. Nisso, eles descobrem que o colosso que atacou eles é um prisioneiro também. Eles ficam presos por um tempo até que de repente os soldados egípcios pegam eles e transportam para outro barco menor que ficava naquela fortaleza. Eles continuam navegando até que de repente começa a ter uma chuva de flechas no lado de fora do barco. Quando eles saem do barco, eles veem uma guerra acontecendo entre os egípcios e outra civilização, que eu não sei dizer exatamente qual seria. O espia e a Feng se envolvem no conflito e acabam vencendo a guerra. O rei da cidade é morto, os recursos são roubados e a cidade é deixada para ser consumida pelo fogo. E assim foi a rotina de Espia e Feng por um bom tempo. Eles entravam em várias cidades e destruíam tudo, roubando seus recursos e depois sendo jogados em suas celas de novo. Até que um dia o espia consegue fugir. Ele tenta pedir a ajuda do colosso, mas ele não sai de sua cela, mesmo quando ela está aberta. O espia então navega pela fortaleza e acaba encontrando a Mira, que tinha se tornado uma dançarina da rainha. O espia acaba causando uma confusão, ele consegue pegar os ovos e libertar a Mira. Porém, quando eles estão fugindo, os ovos acabam se chocando. A Feng ouve o som dos filhotes, foge da cela e começa um caos no barco. Porém, eles acabam sendo cercados. O colosso, quando finalmente decide sair da sua cela para tentar se rebelar também, a rainha pega sua filha e ameaça matá-la na frente do colosso,
fazendo ele desistir na hora. Eles acabam sendo presos novamente, e como castigo, a rainha obriga o Colosso a executar eles. Porém, ele não consegue, e ele se rebela contra ela, fazendo o caos se iniciar de novo. O Colosso consegue salvar sua filha da rainha, e a Feng consegue seus filhotes de volta. Os nossos protagonistas então fogem da fortaleza e caem num dos barcos que ficava rodeando ela, enquanto o Colosso descia até o fundo da fortaleza e descobria que os habitantes da sua vila ainda estavam vivos, mas agora eram escravos e forçados a mover a fortaleza pelo mar. O Colosso liberta eles e, numa rebelião sinistra, eles matam a rainha. Agora, Spear, Feng e Mira finalmente livres, eles seguem viagem novamente e chegam na vila natal da Mira. Porém, enquanto isso, na fortaleza, agora onde os habitantes da Vila do Colosso vivem, eles veem uma fumaça no mar. E quando a gente vê o que é o Titã de Fogo andando sobre as águas, ainda atrás do Spear e da Feng. Enquanto isso, nossos protagonistas finalmente estão seguros. Eles ganham uma casa na Vila da Mira e participam de uma celebração. Numa noite, o Spear acaba se lembrando da vez que o seu pai acabou se sacrificando para salvar ele e o seu grupo de um ataque de dentes de sabre. Nisso, ele começa a fazer várias pinturas rupestres na parede de sua casa, contando a sua história inteira até o momento atual. Mas o sossego não dura muito, pois o Titã de Fogo chega à vila. O Spear e a Feng tentam enfrentar ele, mas ele é muito forte. Então, o Spear, vendo o Titã de Fogo atacando sua companheira, ele resolve fazer algo impensável. Ele se sacrifica por ela. Ele se joga na criatura, onde é queimado vivo, e os dois caem em penhasco abaixo, onde no fim o Spear fica totalmente carbonizado e o Titã de Fogo é arrastado de volta pro abismo do inferno. O Spear conseguiu sobreviver, mas não por muito tempo. Então a Feng fica extremamente abalada com a perda de seu companheiro, enquanto a Mira acaba fazendo uma última massagem no seu companheiro. Nisso, temos um salto temporal e vemos a filha do Spear e da Mira montada nos filhotes da Feng, que ainda está viva. E assim acaba a segunda temporada de Primal. O episódio começa com um velho xamã acordando numa vila em chamas, a Vila da Mira, que foi atacada por umas criaturas que usam os crânios de macaco. O xamã então, puto da vida, ele começa a fazer um ritual sinistro usando o corpo da criatura morta e principalmente o seu coração. Ele acaba criando um coração verde e vai até um local onde eles colocavam os mortos. E adivinha onde especificamente ele vai? Exatamente para onde o corpo do Spear tá, que ele revive usando um ritual sinistro. E aqui, Spear não é mais o Kratos das cavernas. Ele se torna praticamente o Spawn das cavernas. Mas eu vou explicar o porquê mais pra frente. Agora, com o xamã controlando o Spear, ele ordena que ele invada o local onde as criaturas vivem e acabe com todas elas. Eles chegam no local e é um verdadeiro massacre. Apesar do Spear ser um morto-vivo agora, ele ainda continua muito forte e as criaturas não conseguem de jeito nenhum bater de frente com ele. Porém, uma delas, a última delas mais especificamente, percebe que o xamã controlava o Spear. Então, ele vai lá e dá cabo do velho. Achando que eu sou idiota, seu filho da puta! E o Spear acaba se libertando do controle mental. Mas apesar de estar livre, o Spear agora, ele não se lembra mais quem ele é. Ele está completamente perdido. Ele então começa a vagar sem rumo pela floresta. E quando ele chega perto de um lago, as criaturas fogem. Criaturas grandes, como se ele fosse uma criatura profana. Menos uma. Um crocodilo que tenta dar cabo dele, mas ele mata o crocodilo bem fácil. Depois de matar o crocodilo, ele sai do lago e fica parado com a mesma expressão neutra, quase como se de certa forma ele continuasse morto, até que ele ouve um barulho vindo da floresta, o que faz ele voltar a se movimentar. Ele vaga pela floresta enquanto uma chuva pesada cai. Uma enchente então se inicia e o Spear vê uma pessoa sendo arrastada pela água. E aqui, lembra que eu falei que o Spear estava mais para um spawn nessa temporada? Aqui está o motivo.
Além da aparência toda deformada de cadáver e perder a memória, agora o espia também tem visões de quem ele já foi um dia. E nisso, ele acaba lembrando da vez que a sua filha acabou sendo morta pelo dinossauro. O que faz ele estranhamente querer ajudar o cara. Eu acredito que ele não exatamente sabia quem era a menina, mas a sensação, a memória fez ele querer ajudar o cara, quase como se ele quisesse proteger a menina. Nisso o espia consegue salvar ele, porém ele, após ver o espia, fica com medo e sai correndo pela floresta. O espia acaba parando ele no meio do caminho e ele, vendo que o espia não queria fazer mal a ele, acaba ficando de boa. E o espia vê que ele é extremamente deformado, mas não como um cadáver, é como se fosse uma doença que ele tem. Nisso, ele acaba levando o espia para o seu acampamento, que ficava no meio de um deserto. Lá, as outras pessoas também ficaram com medo do espia inicialmente, mas após verem que ele era de boa, eles acabaram acolhendo ele também. E elas eram extremamente deformadas também, algumas tinham até como se fossem umas escamas, era um povo bastante doente e ferido, alguns até faltando dedos. Eles então dão uma moradia pro espia, numa cabana, e lá ele acaba vendo um escorpião. E nisso ele tem um vislumbre novamente do passado, quando a mira começou a desenhar na areia. Ele começa a desenhar na areia também, porém esse momento tranquilo dele é interrompido quando uns homens montados a cavalo invadem um acampamento e começam a matar todo mundo. O espia, vendo aquilo, ele acaba tendo outro vislumbre de quando a sua filha morreu por arrombadossauro. Ele então parte pra cima com tudo dos homens, que não tem chance. Ele acaba com os caras. Em um certo momento, ele derruba o cara do cavalo, mata ele e acaba ficando em cima do cavalo, que toma um susto e começa a correr com o espia em cima. Nisso, ele tem outro vislumbre de um homem com uma lança montado em cima de um tiranossauro. Os homens continuam atacando ele então acaba com quase todos eles. Os últimos dois acabam fugindo com medo dele. Nisso, o espia novamente fica parado com aquela expressão neutra, observando os homens fugindo. O seu novo amigo então acaba chamando ele de volta para o acampamento, e quando ele começa a seguir ele, de repente ele ouve um som muito parecido com um rugido de uma tiranossauro. Então ele começa a rugir de volta como um animal e novamente começa a caminhar, dessa vez em busca daquele som. Ele continua caminhando até chegar num deserto durante a noite. Nisso, de repente surge um grande verme da areia, faminto, querendo devorar ele a todo custo. Ele fica parado encarando a criatura até que de repente ele se lembra do meu xodó, o meu episódio preferido dessa série, a praga da loucura. E nisso, o homem é tomado pelo desespero e foge a toda velocidade do verme. Mas ele acaba caindo num canto cheio de espinho, o verme pega ele se arranha todo, se ferra. O verme volta para a areia e até aí ele pensa que ele está seguro. Até que de repente o verme volta, quase arrasta ele para a areia, só que o sol começa a subir. E o verme, quase como um vampiro, fica com medo e foge para a areia, deixando o espia em paz. Nisso ele continua caminhando embaixo do sol, que está tão quente que derrete as árvores. Ele acaba encontrando uma espécie de mosca gigante que de repente desaparece. Ele vai parar num local estranho que é tomado pela neblina, mas ao fundo ele vê uma pessoa caminhando até ele. Um homem cabeludo, segurando uma lança. Ele vê ele mesmo, passado e presente no mesmo local. O passado encara o presente quase com um olhar de tristeza, enquanto o presente fica surpreso. Ele encosta a mão na lança e de repente começa a chover. Mas não é uma chuva comum. Começa a chover fogo e o passado começa a queimar e morre gritando em agonia, enquanto o presente começa a ser queimado vivo também, derreter e morre. Então o espia acorda desse pesadelo terrível. Ele está numa chuva e o verme continua espreitando ele. Então ele corre para uma árvore e passa a noite inteira lá, esperando o verme ir embora. Quando finalmente amanhece, o espia desce da árvore e vê que o verme já sumiu dali faz tempo.
Ele então olha ao redor e vê que tem uma montanha ao longe. Ele escala ela até chegar numa caverna. Só que tem uma coisa estranha nessa montanha. Nessa caverna específica, tem um jarro quebrado ali, largado no canto, e uma escada feita de pedra. Quando o espia sobe a escadaria, ele entra numa antiga vila de pedra. É quase como se fosse um templo, tem piscinas, é um lugar muito bonito, mas não tem ninguém ali além de caveiras. Ele então anda pelo local até que ele ouve um rosnado familiar. Ele olha em volta e vê uma criatura nas sombras. Uma criatura que parece muito a da visão dele. Ele finalmente conseguiu. Ele encontrou ela. Ela então sai das sombras e se revela. Não era Feng. Era um leão que desce e vai com tudo pra cima do espia. O espia sai na mão com o leão e mata o leão na mão. Esse homem é muito forte. Mas, então surge uma leoa. Depois, surge outro leão. Aí mais uma leoa e mais um leão. Esse local nunca esteve vazio. Isso aqui é o reino deles. É o reino dos leões. E agora o espia está totalmente cercado. O espia então se lembra novamente da praga da loucura e começa a correr a toda velocidade tentando fugir. Mas as leoas alcançam ele e sobem em cima dele, começam a morder, a arranhar ele. Mas mesmo assim, num ato de grande resistência, ele caminha e tentando fugir ainda. Mas o chão não era tão resistente quanto ele. E ele cede. Então, o espia junto com as criaturas cai com tudo num canto cheio d'água, onde os leões morrem afogados. Mas o espia consegue encontrar uma passagem e sai do local. Ele então vê uma luz no fim do túnel e vai caminhando até lá com a esperança de fugir. Porém, mais leões aparecem e o homem, esse homem, nesse episódio, tá farmando muita aura, pô. O cara luta contra 2 leões de uma vez e o cara vence. E vence até que fácil. O homem tá potente, pô. Depois de matar brutalmente esses leões, ele sai desse túnel e vê que tem mais leões. Ele continua cercado. Mas, dessa vez, tinha outro leão de olho nele. Um leão bem maior e mais forte. Isso aqui é Primal. É óbvio que ia ter que ter uma batalha de chefe no final desse episódio. Uma batalha foda. Então, esse leão cinzento surge e vai com tudo pra cima do espia. Morde ele, arranha ele, joga ele pros lados. E o espia então estoura o olho do leão, que começa a rugir de dor. E o espia tenta fugir. Mas quando ele tenta fugir, ele dá de cara com uma lança. Ele então encosta na lança e desiste de fugir. E vai com tudo pra cima do leão, usando a lança. O leão então tenta morder ele no meio do ar, mas ele perfura a cabeça do leão e mata o chefe dos leões, que ficam com medo e deixam ele em paz. E no fim, ele volta para sua busca. O espia continua sua busca pela Feng e agora, enquanto vaga por uma floresta densa, ele acaba vendo um inseto com as listras muito parecidas com as da Feng. Ele então, novamente tendo as visões, acaba seguindo o inseto por onde ele vai. Ele passa por vários lugares assim, continua lembrando da Feng e tem um momento que o inseto tá lá numa folha, enquanto o espia novamente tá seguindo ela, e um camaleão pega o inseto e tenta comer. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Aí o homem fica possesso, pô. O homem fica com ódio do camaleão, mas ele não mata. Ele só pega, abre a boca do bicho e pega o inseto. Ele começa a proteger o inseto de qualquer coisa que se aproximasse deles. Inclusive, ele fica numa pedra segurando o inseto a noite inteira. O problema é que no dia seguinte o inseto acaba conseguindo fugir do espia. Ele então, desesperado, caça o inseto por toda a floresta e acaba encontrando ele num topo de uma árvore. Ele então começa a subir umas vinhas que tinha na árvore. O problema é que quando ele chega lá em cima e quase consegue pegar um inseto, a vinha tora e ele cai lá de cima com
tudo e atravessa o chão e cai numa caverna, onde ele não consegue sair porque é muito alto e não tem pra onde subir. Ele vaga pela caverna escura tentando achar outra saída, mas ele acaba ouvindo um barulho estranho no meio da escuridão. Ele então começa a olhar pelos lados, mas não vê nada. Aí ele de repente sente um negócio na sua perna e quando ele vê, tem um bicho estranho, anão, mordendo a perna dele. Ele pega o bicho, joga pra longe. O bicho então começa a gritar que nem um louco e vai pra cima dele. Mas ele mata o bicho com um pisão. O problema é que de repente a caverna começa a tremer. Aí o espia fica olhando pelos lados e tal, ele começa a ouvir uns gritos estranhos. E aí ele vê que ele tá completamente cercado. Vem bicho iguais àquele que ele matou por todo lado e cercam ele e apagam ele. O espia então acorda um tempo depois. Ele tá amarrado de ponta cabeça e tá num lugar que tá cheio de corpos feridos, partes faltando, ossos expostos e as criaturas devorando essas partes expostas. Aí então ele olha pra baixo e vê que o bicho tá devorando o braço dele inteiro, sobrando só os ossos. Ele tenta se soltar, mas não consegue. Então, de repente ele escuta um barulho. E quando ele vê, é aquele inseto que ele tava seguindo antes. O problema é que não foi só ele que escutou. Todas as criaturas que estavam ali escutaram também. E começaram a tentar matar o bicho. O bicho então voa para todo lado, mas os bichos, qualquer lugar que o inseto fosse, os bichos iam também. Tem uma hora que o inseto sobe no teto, pô. E os bichos começam a subir um em cima do outro e quase pegam o inseto. Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Então o espia desesperado, com medo do inseto morrer, consegue se soltar por causa da sua mão de osso e parte desesperado. Os bichos vão pra cima dele, porém um fica correndo atrás do inseto. O espia então mata os bichos, é uma loucura, pô. Mas aí o bicho que perseguiu o inseto vai lá, pega um osso e esmaga o inseto. Aí já era. O espia vê aquilo e fica puto. Lembra daquele episódio lá dos Homens Macacos da primeira temporada, onde o espia vira quase o Hulk? Pronto. É quase a mesma cena, porque não tem como. Os bichos são humilhados. O espia vai lá, rasga a cara deles, espanca eles, os bichos vão tudo pra cima dele. O espia vai lá e mata quase todos eles, pô. E tudo piora quando ele vê que tem uma lança ali na caverna. Aí já era. O homem pegou uma lança, ele fica invencível e mata todos os bichos. Fica uma pilha de corpos dentro da caverna. Nisso, o espia volta pro corpo do seu amigo inseto e fica bem triste. Então ele faz quase que como se fosse um enterro pro inseto. Ele pega umas pedras e coloca em cima do corpo assim, quase como uma homenagem. Então, antes dele sair da caverna, os bichos abriram um pedaço assim do abdômen dele e o fígado dele caiu, pô. Então ele vai lá, pega o fígado de volta, bota de volta, fica segurando a mão assim e olha em volta. Aí ele vê que um dos corpos tinha meio com uma roupa assim, um pedaço de pano. Aí vai lá e finalmente esse homem para de mostrar essa bunda de zumbi, porque já tava me deixando louco, e volta a usar a velha tanga que ele usava nas outras temporadas. Mas ele também vê que no mesmo corpo tinha um colar de presa, que é muito parecido com as presas da Feng, o que faz ele novamente ter aquelas visões, lembrando da Feng. Nisso ele pega a lança de volta e novamente começa a procurar uma saída da caverna, mas ele só encontra aquela que ele fez quando caiu ali. Então ele tem uma ideia, ele simplesmente pega todos os corpos das criaturas e faz quase como se fosse uma escada até o topo assim. Aí ele então finalmente consegue sair dessa bendita caverna dos infernos. Aí, andando novamente pela floresta, ele acaba encontrando mais daqueles insetos, mas mesmo assim ele continua sua jornada em busca da sua companheira perdida. O início desse episódio se passa antes de tudo que a gente já viu nessa temporada. A gente vê o funeral do espia, que é meio que como se fosse um ritual no povo da Mira. Que a gente vê lá o povo dançando assim, aí depois eles deixam o corpo do espia lá naquela caverna onde ele despertou no início dessa temporada. E esse funeral é bem complicado, já que a gente vê a Mira e a Feng estão bem tristes com a partida do espia. Inclusive a Feng chora, pô, nesse início. Nossa, aí não, pô, pode não. Logo a Gold chorar, pô, pode não.
As duas então se despedem do corpo do espia e o tempo passa. A gente vê que a Feng continuou morando na vila da Mira e agora os filhotes dela ficam brincando lá com uma menininha e tal. A Feng fica até com raiva quando vê a menina montando nos dinossauros, provavelmente se lembrando do espia, e ela percebe que a Mira tá grávida, porque se você lembrar, lá no final da segunda temporada, a Mira fez uma massagem no espia todo queimado, coitado. O cara foi um guerreiro até o fim. Durante a noite a gente vê que a Mira não consegue dormir, porque ela sente falta do espia, dá pra ver, pois ela vai lá onde a Feng tá morando, uma casinha lá com a porta quebrada, e vê os desenhos do espia na parede. Então ela acaba indo dormir com a Feng para fazer uma companhia. O problema é que enquanto isso, uns bichos assim uns bichos estranhos que eu esqueci o nome, pô, é Otolodonte, sei lá o nome desse bicho, uns porco canibal, pô, invadem a vila e começa a atacar a menininha lá que era amiga dos filhotes da Feng. Nisso a menina começa a gritar que nem uma louca, o povo sai das casas, os porcos malditos começam a comer o povo, pô, e acabam sequestrando a menina. Por causa disso, então, o líder da vila acaba montando uma equipe de busca, que, resumindo, é a Mira com os aleatórios e a Feng e seus filhotes, e eles então partem em busca lá da menininha que desapareceu. A gente então vê os porcos levando os corpos das pessoas que eles devoraram junto da menininha até uma pedra enorme, pô, e lá dentro ele joga as pessoas dentro de um buraco. Logo depois aparece praticamente a rainha, a mãe deles. É uma versão deles velha e enorme, muito maior que eles. E ela vai lá, devora as pessoas, que tinha várias dentro do buraco, e amamenta os filhotes. Porque sim, esses porcos malditos são filhotes ainda. A gente então volta pro grupo da Mira, que tá vagando por uma floresta, e eles de repente começam a sentir um cheiro estranho. E eles acabam vendo o xamã do primeiro episódio morto, perto daquele grupo lá que o espia matou. Inclusive o povo que tá andando com ela meio que faz como se fosse um selo, assim, sei lá, em volta do cajado que tinha o coração da criatura. E eles acham todo estranho aquela cena lá, aquela carnificina que o espia fez. É óbvio, sem saber que foi o espia que fez. Eles continuam andando e durante a noite, quando tá todo mundo dormindo, a Mira acaba tendo um sonho onde ela acaba dando à luz a sua filha com o espia. Porém, o demônio de fogo sujo começa a perseguir ela e a rainha, junto com os servos dela, começa a atacar a Mira, quase matam ela. E o demônio de fogo pega o filho dela. Porém, o espia aparece e salva ela. E ela acorda do sonho, até que feliz. Porém, quando ela vai beber uma água, ela acaba escutando um barulho de um graveto quebrando. Nisso, todo mundo do acampamento acorda. Eles sabem que eles estão cercados por alguma coisa. Eles sabem que tem alguma coisa ali. E aí eles apagam lá o fogo e os porcos malditos aparecem. E são vários. A Feng mata um bocado. Eles matam um bocado. É uma batalha brutal que acontece aqui, pô. É muito desses porcos, mas eles não conseguem, pô. E quando tudo parecia perdido, de repente os porcos começam a sentir um cheiro estranho. A Feng também sente esse cheiro. Os porcos então fogem pra longe com medo e a Feng acaba encarando um matagal que tinha em frente a ela. De repente, alguém começa a sair desse matagal e quando a gente vê, é o espia. Agora sim, ele finalmente encontrou a Feng. A Feng fica extremamente incomodada com o espia zumbi, pô, ao ponto de ficar agressiva com ele por perto. Enquanto a Mira fica incrédulo, vendo que o espia de alguma forma voltou. Ela então vai falar com ele, ela tenta se comunicar com ele de novo, mas ele só encara ela, ele não diz nada. Ela diz o próprio nome pra ele, Mira, e ele consegue se lembrar dela. Ele lembra de quando ela falou o nome dela pra ele pela primeira vez, mas ele não consegue falar o nome dela. Ele tenta, ele fica lá, começa a gritar que nem um louco, pô. A Feng fica puta, fica esse negócio estranho assim no ar, pô. A Feng então começa a rugir que nem uma louca pro espia, pô. E então ele começa a reparar nela e ele vê que ela tem as listras, pô, que nem o gafanhoto do terceiro episódio. E aí, pronto, os flashbacks começam e ele percebe que aquela é a criatura das visões dele, pô. E aí é engraçado que ele
começa a tentar se comunicar, pô, ele fica lá dando uns grunhidos estranhos, pô, e rugindo. Aí meio que dá pra ver que ele tá contando o que é que aconteceu com ele, pô, nos episódios passados. Ele fala lá que ele foi atacado várias vezes, aí os bichos foram lá e comeram a mão dele, pô, e ele encontrou lá o gafanhoto. Mas, obviamente, ninguém entende ele, pô. A Mira até tenta, pô, a Mira faz de tudo pra ele pelo menos reagir à presença dela, pô. Aí a Mira acaba se sentando assim no chão, pede pra ele se sentar também, e com muita dificuldade, pô, é uma cena até engraçada, porque ele se estrala todo, pô, ele quase não consegue se sentar no chão, mas quando ele finalmente consegue, a Mira então mostra que tá grávida dele, sem ele saber, óbvio, e ele encosta lá na barriga dela, assim, ele fica meio confuso, assim, pegando na barriga dela, então ela acaba desenhando na areia, mostrando que ela tava grávida, que tem uma criança dentro dela. Aí o espia vai lá e ruge pra barriga dela, pô, ela fica puta, joga ele pro lado e vai dormir, pô. Enquanto isso tudo acontecia, a Feng ficava encarando até a alma do espia, pô. Ela realmente tá muito incomodada com esse espia zumbi. No dia seguinte, a Mira acaba acordando com a Feng rugindo que nem uma louca pro espia, e eles seguem viagem. O espia segue eles e eles acabam encontrando rastros dos porcos canibais malditos que atacaram eles no episódio passado. Eles então seguem esses rastros e acabam chegando num local que parece muito uma ponte, pô, uma ponte de pedra. É um lugar bem interessante, assim, com árvores enormes. E os filhotes da Feng acabam ficando cansados, pô, então eles param ali pra descansar. Pô, o problema é que a Feng vai lá, se deita no chão, a Mira se senta do lado dela, e o espia vai lá e vai se sentar do lado da Mira, pô. Porém, a Feng fica louca, pô. A Feng vai lá, ruge pra ele, vai pra cima dele, pô. O espia começa a rugir pra ela de volta, e nisso, um javali aparece. E assim como no segundo episódio, pô, da primeira temporada, eles partem que nem loucos pra cima desse bicho, querendo comer ele, pô. E o espia acaba se lembrando justamente disso, pô, desse momento que ele teve com a Feng no passado, pô. Então ele, mesmo que ele aparentemente não coma nada agora, ele parte pra cima do porco também, pô. E diferente da primeira vez, dessa vez quem quebra a cara, quase literalmente, é a Feng, pois o espia consegue capturar o javali. Mas isso acaba resultando neles dois brigando que nem louco. E antes que qualquer coisa acontecesse, um grito é escutado lá de onde eles saíram correndo, pô. O grupo da Mira tá sendo atacado. E quando eles chegam lá, eles veem uns babuínos loucos, pô. É um exército de babuínos, pô, atacando o grupo da Mira, finalizando os dois últimos figurantes que vieram com ela e sequestrando ela, pô. Então o espia e a Feng, junto dos filhotes dela, perseguem os babuínos, pô. A Feng vai por baixo e o espia vai pelas árvores. E é engraçado que, tipo, ele falha duas vezes, pô. Ele cai das árvores duas vezes de muito alto, pô. Mas ele não desiste, pô. Ele volta o caminho todo, sobe na árvore e consegue correr por elas, pô. É porque é aquilo, pô. O cara é foda. Ele tem que farmar aura, pô. E nisso ele consegue alcançar os babuínos malditos, pô. Ataca eles, aí os babuínos vão tudo pra cima dele, pô. Ele arregaça os babuínos, pô. E aí a gente tem esse frame foda, que parece capa de HQ, pô. É muito foda, pô. Se isso aqui fosse um HQ, eu daria o nome de Primal e o subtítulo de Onde os Macacos Não Têm Vez. E aí o espia volta a perseguir os babuínos, pô. Nisso, o último babuíno que tinha sequestrado a Mira joga ela dentro de um buraco que tinha na árvore, pô. E a Mira é atacada por uns filhotes de babuíno, pô. E tipo assim, eu não sou o maior conhecedor de babuíno, pô. Eu sei que o bicho é tipo um macaco-leão, pô. Esse bicho é bem estranho. Mas esse bicho é realmente carnívoro, pô? Eu não duvido. Porque como eu falei, pô, esse bicho tem uns dentes sinistros, pô. É quase um leão. Mas comer gente, pô... Eu não sei nem porque eu tô questionando isso, na verdade. Porque isso aqui é Primal, pô. Foda-se. É o macaco desgraçado que come gente, pô. E aí a Mira vai lá, arregaça com os filhotes, pô. Consegue fugir. Aí os macacos começam a correr atrás dela, pô. Ela consegue se esconder por um momento. Mas acaba encontrando ela e no susto, ela quase cai lá de cima, pô, mas ela consegue segurar num dos cipós e os macacos começam a puxar ela, pô. O espia acaba chegando, surra os macacos malditos, pô, e ela acaba caindo, pô. E aí o espia, assim,
pula, consegue pegar ela no ar, pô, e usa o próprio corpo pra proteger ela do impacto, pô. Aí ele bate várias vezes em vários galhos, pô, e cai lá de cima, de muito alto. E ele consegue proteger a Mira, ele fica parado assim no chão por um momento, assim, elas até pensam que ele morreu, mas aí ele levanta, dá até um sorriso, mas aí o braço dessa pobre criatura acaba desgrudando, pô. E aí a Mira vai lá, costura o braço dele, e o episódio acaba nesse clima bem agradável, até que a gente vê a expressão da Feng. E tipo assim, os filhotes dela já estão de boa com o espia. A Mira também já tá de boa, inclusive ela até tenta fazer ele falar o nome dela de novo, mas ele não consegue, ele só consegue rugir. Mas a Feng, pô, a Feng ainda tá muito incomodada, pô, com a presença do espia. Mas o episódio termina assim. O episódio começa com o nosso trio de protagonistas finalmente encontrando o covil dos porcos malditos que estavam sequestrando o povo da Mira. A Mira então decide se infiltrar no local para ver como ele é por dentro. E então ela deixa a Feng e os seus filhotes para trás e invade o local só com o espia. Eles conseguem adentrar escondidos dentro da caverna e veem que o povo ainda estava lá vivo, porém dentro de um buraco onde a mãe dos porcos desgraçados comia eles. Eles então quase são pegos pelos porcos que sentem o cheiro de carniça do espia e por pouco eles não são pegos, mas a mãe começa a chamar eles para amamentar e aí a Mira e o espia conseguem fugir. A Mira então deixa o espia junto da Feng, não foi uma boa ideia, e pega uns cipós e volta para dentro da caverna e tenta ajudar o povo lá, enquanto os porcos estavam distraídos. Enquanto isso, o problema é que a Feng ainda rejeita esse espia zumbi, pô. Mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada pra ela. Ele então, tentando fazer as pazes com ela, digamos assim, começa a ter umas lembranças dela bebendo água e comendo, e acaba levando água pra ela. Porém, ela friamente rejeita. Então o espia vai lá, pega uns insetos gordos que a Feng gostava de comer e dá pra ela. E quase acaba bem, mas no último segundo ela rejeita de novo e cada um vai pro seu lado. Enquanto isso, a Mira, que tava na caverna, joga os cipós lá pro povo subir e inicialmente dá certo. O povo vai subindo um por um, porém depois que todos percebem que a Mira tava ali, eles começam a se desesperar, ficam tentando subir na corda uns em cima do outro e aí a corda arrebenta e eles caem. E nisso, um dos porcos percebe que a Mira tava ali na caverna e alerta todos os outros. E aí eles cercam a Mira e antes que alguma desgraça acontecesse, a Feng percebe que estava acontecendo alguma coisa na caverna e ela chega bem a tempo junto do espia lá e salva a Mira, pô. E nisso começa a confusão dentro da caverna. A Feng sai atropelando geral, vê a porca desgraçada lá deitada, as duas mães vão pra cima uma da outra, pô, começa a se morder lá, atacar, o espia sai na mão com os porcos, pô, tudinho, os porcos vão pra cima dele e novamente o espia é muito foda, pô, acaba com os porcos. Aí ele vê a Feng levando uma surra da porca desgraçada. Ele então lembra da vez que ela lutou contra o gorilão lá na primeira temporada, pô, e tenta ajudar ela, porém um porco vai pra cima dele, eles caem lá no buraco, o espia mata o porco arrancando o dente dele, metendo com tudo na cabeça do bicho, pô. E mesmo com o espia protegendo o povo ali dentro do buraco, eles ficam com medo dele, e aí a Mira até tenta acalmar eles, pô, mas não adianta, eles se afastam do espia. Como o espia é um ótimo fazedor de escada improvisada, ele joga dois porcos, um em cima do outro, pô, e consegue sair do buraco. Bem a tempo de ver a Feng matando a desgraçada da porca de uma forma extremamente brutal, pô. O problema é que ainda tinha um último porco dentro da caverna, e ele ataca a Mira de surpresa, morde ela pela perna e joga ela com tudo na parede, pô, fazendo ela apagar. E nisso o espia fica puto, pô, vai pra cima do porco, espanca ele com tudo, pô, amassa o bicho com as próprias mãos, pô. E aí ele corre pra ver a Mira, porém a Feng morde ele, pô, e joga ele pra longe, pô. E ele fica visivelmente puto dessa vez. Mas aí o episódio acaba com o menininho lá, que era amigo dos filhotes da Feng, chegando na Mira e ficando visivelmente preocupado. O episódio começa com a Feng levando a Mira desesperada até a vila, porque se você não lembra, no episódio passado um dos porcos acabou atacando a Mira e jogou ela com tudo na parede, pô. E agora ela tá apagada. E aí a Feng tá correndo tanto, mas
tanto, pô, que ela simplesmente larga o espia lá pra trás e corre o mais rápido que pode até a vila. Chegando na vila, os homens pegam a Mira e levam ela até a médica, e um tempo depois a médica, analisando a Mira, diz que ela tava bem. O problema é que nesse momento o espia chega à vila e agora não tem Mira pra defender ele. O povo vê o espia chegando na vila, fica desesperado, se esconde dentro das casas e alguns homens pegam as lanças, pô. E aí você já sabe, pega e pia no espia. O coitado não quer machucar eles, pô, mas eles fazem tudo de ruim com o espia, pô. Fura ele com lança, apedreja ele numa parede, pô. E aí a Feng fica olhando de longe, mas não faz nada. A Feng nessa temporada tá tenso, pô. A Feng, eu gosto da Feng, pô, mas nessa temporada tá difícil, pô. Não tá dando pra defender ela muito, não. O espia então acaba fugindo da vila e durante a noite acaba tendo uma chuva sinistra. O povo corre pra dentro das casas e o espia aproveita pra voltar pra vila. Ele então tenta ir até onde a Mira tá, mas ainda tinha uma pessoa de olho. Uma pessoa não, uma criatura, a Feng. A Feng acaba empatando a passagem dele, começa a rugir que nem uma louca pra ele, pô. Ele então fica com raiva, começa a rugir de volta pra ela, e nessa gritaria, os guardas da vila acabam achando o espia de novo. Dessa vez eles estão com tochas e armas, aí sai correndo atrás dele. O espia tenta fugir, eles perseguem o espia pela floresta, e o espia, correndo desesperado, acaba caindo num canto cheio de lama e acaba apagando ou se escondendo. Eu acho que ele desmaiou ali. No dia seguinte, a Mira acorda totalmente bem, mas com a perna ferida. Então ela agora tá com dificuldade para andar, ela tá mancando. Ela então sai do canto que ela tava e vê que a vila tá totalmente protegida, pô. Tá cheio de guardas ao redor dela, armados, pô. E aí, tipo, chega aquele menininho lá que ela salvou no episódio anterior e fala tudo pra ela, pô. Que o espia chegou na vila, teve lá uns problemas, o povo atacou ele. Aí durante a noite ele voltou, a Feng atacou ele, pô. Atacou entre aspas, ele disse que a Feng brigou com ele, pô. E aí a Mira fica decidida, pô. Ela vai lá, pega a roupa dela, pega a lança dela, pô. Fica com raiva da Feng, pô. Eu não julgo, porque eu também tô quase do mesmo jeito. E parte pra floresta buscar o espia. Nisso, o espia acaba acordando no meio daquele lamaçal lá. Ele sai, vai vagando um pouco e chega num canto bonito, pô. Um canto parece que foi tirado de uma pintura, cheio de lagos assim e cachoeiras descendo, pô. E aí acontece um negócio muito foda. Ele fica se encarando nas cachoeiras, pô, e ele acaba vendo as visões através do reflexo da água, pô. E nisso, finalmente ele entende, pô. Aquele homem que ele via de vez em quando, pô, que ele viu pela primeira vez no segundo episódio, era ele, pô. Ele se lembra. Aquele homem era ele, pô. E nisso, quando ele percebe o estado que ele tá, pô, ele fica horrorizado, pô. Ele vê que a mão dele tá destruída, o cérebro dele tá exposto, pô. Ele fica, tipo, o que aconteceu comigo? E nisso, ele acaba sendo atormentado pelas visões do povo que atacou ele, pô. E ele acaba tendo uma alucinação com uma Feng, pô. Uma Feng que tá extremamente furiosa com ele. Ele então tenta convencer aquela alucinação que ele é o espia, pô. Ele é a pessoa que era amiga da Feng, mas não adianta, pô. A Feng vai com tudo pra cima dele, tenta atacar ele, pô. Ele então, numa loucura sinistra, acaba caindo da cachoeira sem querer, pô. Bate contra umas pedras e é arrastado pela correnteza até o desconhecido, pô. Nisso, a Mira que tava na floresta acaba vendo os rastros dele. Coitada da Mira, pô. A Mira grávida, mancando, e mesmo assim quer encontrar o espia, pô. E ela vai lá andando com extrema dificuldade, pô, enquanto a Feng fica só olhando assim, meio preocupada com ela. E a Mira não quer nem conversa com a Feng, pô. Fica afastando ela e tal, só fica falando com os filhotes dela, falando entre aspas. Aí a Feng, então, meio que contra a vontade, assim, vendo que a Mira tava se machucando muito naquela busca, então ela acaba ajudando, vai rastreando assim pelo cheiro e acaba chegando onde o espia tá, naquele lugar cheio de cachoeiras. Aí então elas andam um pouco e chega na cachoeira que o espia caiu. E nisso a Mira acaba vendo aquela peça de roupa lá que o espia tá usando, pô, na beirada da cachoeira, preso numa planta. Nisso ela olha pra a queda d'água e já presume o pior. Nisso corta pro espia de novo. Ele tá na água ainda, mas no local cheio de lama, pô. Inclusive
lama quente. Tá tão quente que fica subindo aquelas bolhas assim na água, quando a água tá quente. E tem uma fumaceira sinistra, pô. O espia então acorda, ele anda um pouco pelo lugar, pô. Ele vê que ele tá num canto quase vulcânico, tem muito fogo, pô. Inclusive, ele quase cai num buraco assim, cheio de lava. Ele acaba se lembrando de quando a Praga da Loucura morreu no fogo, pô. E ele então segue a jornada, continua caminhando. E quando a fumaça para de cobrir tudo, ele dá de cara com um crânio, pô. Um crânio numa estaca. Aí ele olha em volta, vê que tem vários desses crânios presos nessa estaca, pô. E aí de repente começa meio que um terremoto assim. E aí quando ele olha pra frente, pô, ele vê que tem tipo como se fosse um buraco assim, quase como se fosse uma arena improvisada, pô. Não exatamente, mas tipo foi o que eu mais achei parecido, pô, como se fosse uma arenazinha improvisada. E quando ele olha pra frente, tem esse bicho estranho com essa roupa peculiar, pô. E eles começam a encarar, começa a surgir uma porrada de bicho parecido com aquele, pô, só que com vestimentas mais tradicionais, como de Homens da Caverna. E o bicho então pula dentro da arena, pô, começa a rugir que nem um maluco lá segurando a lança. Entra um velho, pô, um ancião daqueles bichos com uma coroa na mão e ele fica lá encarando o espia e aquele bicho e coloca a coroa em cima de uma espécie de altar, pô, um negócio assim. E aí os outros bichos que tá em volta empurram o espia assim de surpresa, derrubando ele na arena, pô. E aí começa o quebra-pau, pô. O bicho vai com tudo pra cima do espia, pô. E o bicho luta bem, pô. O bicho é tipo um artista marcial das cavernas, pô. Ele consegue pegar o espia de surpresa, pô. Joga ele pra cima com tudo assim e perfura ele com a lança, pô. Mas aí o espia pegando ele de surpresa sem querer, pô, porque o espia é um morto-vivo, pô, e isso não é nem de perto o suficiente pra matar ele. O espia vai lá, pega ele, joga que nem bosta na parede, pô. O bicho vai pra cima do espia de novo, agora sem a lança. Consegue até acertar o espia, pô, porque o bicho luta bem, pô, é sério, esse bicho luta bem, pô. Mas aí o espia vai lá, morde a mão dele e pá, adeus cabeça. E nisso o ancião entra de novo naquela arena, pô, pega a coroa e coloca em cima da cabeça do espia, pô. E tipo assim, quando eu tava assistindo o episódio, por um momento eu achei que o espia tinha virado o rei deles, pô, é uma coroa. Mas, na verdade, ele virou só o campeão, pô. Eu acredito que esse velho é o líder dessa vila, pô. Porque, sim, é uma vila, pô. Ele, depois de coroar o espia, vai levando ele até um canto lá, pô. E aí o espia vê que tem todo um povoado lá, pô, cheio de gente, assim, fica morando dentro das cavernas. E o velho leva ele até um canto, pô, que tem muita lava, pô. É tipo, é onde toda a lava do vulcão vai descendo assim, pô. Lá no meio da lava, pô, tem um canto assim que tem umas pedras. E o espia acaba vendo, pô, o Gollum. Sim, teve esse crossover, pô. O Gollum com os olhos vermelhos de tanto cheirar alguma pedra do anel, pô. E o Gollum vai lá até o espia, pô. A gente vê que ele tem uma espécie de colher de madeira assim, pô. E aí o ancião vai lá, pede pra ele descer. Ele desce de novo e aí a gente vê, pô, que aquele líquido preto, pô, sim, aquele mesmo líquido preto, pô, que os macacos bebiam lá na primeira temporada, pô, ele estranhamente fica circulando pela lava do vulcão, pô. E como é que eu tenho certeza que é aquele líquido? Bem, porque o espia se lembra exatamente desse acontecimento com os macacos, pô. E quando o espia bebe esse líquido, pô, o cara não vira o Hulk por pouco, pô. Os olhos dele começam atrás como se fosse pegar fogo, pô. E aí ele fica bombado, pô. O bicho fica cheio. É o zumbi bombado, pô. Muito foda. E nisso a gente vai vendo que o espia continuou naquela vila, pô. E toda vez aparecia alguma criatura bizarra, pô, que chegava pra desafiar os bichos cinza lá, pô. E como o espia era o campeão, ele sempre lutava. Primeiro, ele enfrenta um bicho, pô, que é quase uma mistura estranha de um orc com um golem, pô. Sei lá, é como se fosse um golem de carne, pô. É um bicho meio estranho, mas muito foda. O bicho é enorme, pô, que pula na arena atrás da coroa e aí tá com um porrete gigante, pô. Ele começa a jogar o espia que nem bosta com esse porrete. E aí o espia vai lá, desce o cacete dele, derruba ele, pô. Pega o porrete e aí já era, pô. O homem tá armado, pá, 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 na cabeça do desgraçado e ele morre. E aí, novamente, o espia vai lá, bebe o líquido, pô. Fica bombadão. E aí a gente vê outra luta dele, que é um furry, pô. E o espia... Furry, pô, pelo amor de Deus, o espia vai lá solo furry bem rápido. E aí ele bebe o líquido de novo, pô, e
cada vez mais que ele bebe o líquido, é quase como se ele fosse um cachaceiro, pô. O cara quase como se ele tivesse viciado. Ele vai bebendo assim, e vai ficando feliz assim, pô. Vai ficando brabo assim, shapeado. É a trembolona, pô, é a trembolona. E aí ele enfrenta mais alguns inimigos, pô, que tipo um macaco que usa um martelão, pô. Mas um macaco burro, lento, leva 2 furadas e morre, pô. E aí em um determinado momento, um homem, quase um escocês, pô. O cara parece, sei lá, um viking assim, pô. É um cara muito foda, pô. E começa a tocar uma guitarra sinistra na hora que ele chega, pô. É muita aura. E ele vem montado num pterodáctilo, pô. E aí ele entra na arena, pô. Esfaqueia o espia e tipo assim, ganhei. Mas assim como o primeiro bicho que o espia enfrentou, pô, esse maluco não esperava que o espia não morria tão fácil assim, pô. Então o espia só pega a cabeça dele, pá! Mas lembre-se desse pterodáctilo. A gente então corta pra visão da Mira e da Feng, que após os eventos do episódio anterior, pô, chegaram na vila, extremamente tristes, pô. Nossa, clima de velório, com esses desgraçados dessa vila dela, tudo triste assim, por algum motivo. Odeio esse povo depois do episódio anterior, pô. E a Mira, pô, vai até o canto onde o corpo do espia ficava, e agora nem o corpo dele tem mais, pô. Então ela só deixa, tipo, um pedaço da roupa que ela achou dele, perto de uma cachoeira, e o moleque catarrento lá, que é amigo dos filhotes da Feng, vai lá e coloca uma lança, assim, que era dele, pô. Aí a gente vê que a Feng, aparentemente, tá bem arrependida, pô. E, tipo assim, a culpa foi dela, pô. Porque os miseráveis da vila da Mira estavam lá atacando ele, sim, mas a Feng não fez nada pra ajudar o espia, pô. Isso me deixou puto demais. E eu acho bom ver que ela tá arrependida de ter feito isso com o próprio amigo. Mas então a gente vê que a Mira finalmente tá dando à luz a sua filha com o espia, pô. E acaba cortando de volta pro espia e meio que ao mesmo tempo, pô, o espia acaba tendo umas visões estranhas com a Mira, tipo, visões mesmo, tipo, quando ela encontrou ele, assim, pela primeira vez, assim, quando ele já era zumbi, e dela tendo a filha dela, pô. Enquanto a Mira acaba tendo visões do espia lutando lá naquela arena no canto vulcânico, pô. E aí, tipo assim, o espia vai lá, vai até o pterodáctilo, pô, solta o pterodáctilo e resolve voltar até a vila, pô. Ele então chega lá e vai caçando a casa da Mira, pô, e quando encontra, ele fica bem feliz, pô, a Mira tá dormindo. E uma coisa que eu fiquei bem feliz também, pô, é que o espia, nesse episódio, pô, após o episódio anterior, ele tá extremamente expressivo, pô. Ele não tá mais com aquela cara de morto, estranho, pô, que ele ficava, que era os olhos arregalados assim e a boca aberta, pô. Ele ainda fica com a boca aberta, mas agora bem menos, pô. Ele tá bem mais expressivo, ele tá bem mais humano nesse episódio, pô. Gostei muito disso. E enquanto olha a Mira, pô, ele vê que a filha dele realmente nasceu, pô. E, nossa, o homem fica extremamente feliz quando vê isso aí, pô. Porque até dá um estalo assim na cabeça dele que ele percebe que a Mira já tinha mostrado que ela tava grávida, pô, pra ele. Só que ele ainda era zumbizão, lerdão, não lembrava de quase nada direito, pô. Então ele não associou a informação. O problema é que, tipo, a Mira acorda bem nessa hora, pô. O espia foge da vila, mas a Mira acaba vendo, assim, pô, ele aos poucos. Tipo, ela vê ele fugindo assim da janela e vê que ele tá voltando assim com o pterodáctilo, pô. E aí a mulher fica determinada, pô. Ele tá vivo. E a Feng, enquanto o espia saía com o pterodáctilo, a Feng sentiu o cheiro dele, pô. Então ela também viu que ele tá vivo. E aí o episódio termina com a Mira indo atrás de mapas, pô. Reunindo uma porrada de mapas, assim, da área, assim, perto da vila dela. E vendo que tem uma área meio vulcânica, pô. E aí a gente vê que o espia tá extremamente feliz, lutando contra essa criatura verde, pô, que parece um homem dinossauro, pô. Muito foda esse bicho. E, tipo assim, ele joga o espia que nem bosta pros lados, pô. O espia voa. E no meio da luta, o espia fica alucinando pesado, pô. O motivo do episódio ter terminado com ele sorrindo, assim, do nada lutando, é porque ele tava alucinando nessa luta, pô. Ele tá vendo a filha dele no lugar do bicho, pô. Então ele não tá conseguindo se concentrar. E o ancião miserável, pô, ele percebe isso. Ele fica estranhando, assim, o espia lutando. Mas assim que o espia começa a revidar pra valer, pô, o bicho morre com um golpe.
Tudo bem que foi o golpe, pô. Porque, tipo assim, você sobreviver com uma mordida na cabeça, pô, arrancando parte da sua cabeça, não é pra qualquer um, pô. Mas nisso, o espia, então, volta pra caverna. E quando ele volta pra caverna, pô, a gente vê que o braço ossudo dele tá crescendo carne de novo, pô. Ele tá se regenerando com aquele braço. Então, ele também percebe que o chão daquele local que ele tá é bem sujo, pô. Fica prendendo assim. Então, ele resolve desenhar na parede. E aí, ele começa a desenhar o filho dele lá. E aí, corta pra Mira. A Mira tá caçando ele novamente, pô, junto com a Feng e os filhotes dela. E agora acompanhado da filha dela. E é bem legal esses momentos assim que a gente vê da Mira, pô, que a gente vê a filha dela brincando com a Feng, pô, com os filhotes dela. É até engraçado que a gente vê os filhotes brigando pela atenção da filha da Mira, pô, é bem legal. E o espia, enquanto isso, nas arenas, novamente, ele continua lutando, pô, ele enfrenta um cara que parece o Hetsu de Baki, pô, e ele usa tipo como se fosse uma lança, pô, com uma ponta dupla, e no meio das pontas tem como se for, tem um negócio assim que é um desenho assim, parece o Jake de Hora de Aventura, pô. E aí o espia resolve fazer um boneco com aquilo pra filha dele. E aí ele vai lá, surra o Hetsu, pô, porque infelizmente o Hetsu não tem um bom histórico com Homens das Cavernas. E, nossa, ele pega a coroa lá, sai correndo de novo pra beber o líquido preto, pô. E aí nesse momento, a gente vê que quando ele bebe o líquido, pô, a cor dele volta. Ela vai voltando ao que era quando ele tava vivo, pô. Isso aí é muito foda. E ele volta lá pra caverna, pô, continua desenhando lá naquela parede, pô, e agora a gente vê que ele desenhou ele mesmo junto com a Mira, pô, uma porrada de criança assim, e a Feng e os filhotes dela, pô. O problema é que o ancião, que já tava estranhando as atitudes do espia, pô, ele chega lá nessa caverna onde ele tá e vê que ele tava lá desenhando, pô, e pela expressão dele, a gente vê que ele não gostou muito, não. Ele vê até que o espia jogou a coroa na parede com tudo, pô, amassou as pontas assim, pô, ele não gostou muito, não. No dia seguinte, pô, ele ainda com essa ideia de fazer um boneco pra filha dele, pô, ele pegou lá o negócio da lança do Hetsu, e aí ele vai enfrentar um gigante, pô, literalmente um gigante, o bicho é maior que a arena, pô. E aí o espia, esse gigante tem um cabelão, pô, o espia vai lá, mata o gigante bem facinho, pô, o gigante fica pisando nele, que nem eu faço com as baratas aqui em casa, pô. E o espia vai lá, corta o cabelo dele, pô, nem pega coroa e nem vai beber líquido, pô, ele corre direto pra caverna dele. E a gente vê que nessa luta, ele voltou, pô, a aparência. Ele meio que se regenerou quase 100%, pô. Falta só o braço ossudo dele. Mas, tipo assim, ele tá meio calvo, pô, mas é o espia que a gente conhece, pô, ele tá quase totalmente humano agora. E aí, tipo assim, o ancião já lá, tipo, que diabo é isso, pô? Aí, o que é que o mongol do ancião resolve fazer, pô? Eu vou narrar, eu vou falar aqui, não tem diálogo a cena, mas eu vou dizer o que é que ele queria dizer, pô. Ele chega lá na caverna do espia, lá com a mulher, pô, e aí tipo assim, meu filho, eu trouxe essa mulher aqui pra você dar uma brincada, porque você tá meio distraído. E aí o espia fica lá, tipo, que diabo é isso, pô? Aí do nada a mulher começa a se despir na frente dele, pô, o espia se levanta, fica meio assustado assim, aí tipo, o ancião vai lá e tipo, o que foi, meu filho? Vai lá dar uma brincada. Aí o espia grita pra ele, sai daqui, velho desgraçado. E corre até o dinossauro, pô, e vai entregar o boneco pra filha dele, pô. E o ancião não gosta nada dessa atitude, pô. O espia então chega na vila da Mira e não encontra ninguém, pô. Tipo assim, ele não encontra a Mira, a filha dele e nem a Feng, pô. Ele então vê que tem uns rastros assim da Feng, pô, com a Mira e começa a seguir em cima do Pterodáctilo, pô. E aí, o que é que aconteceu com a Mira e a Feng? Enquanto elas estavam caçando o espia, pô, indo em busca dele, assim, caçando algum local que ele podia estar, eles foram atacados. Ah, meu Deus, eles foram atacados pelo bicho que parece um lobisomem enorme, pô. Esse bicho é muito foda. Eles estão lá numa floresta, meio bem nevoada, assim, pô, e aí o bicho aparece do nada, já voa no pescoço da Feng, pô. E aí, tipo, deita os filhos dela no chão, e aí quase ataca o bebê, pô. A Feng morde ele assim, joga numa árvore ali, pô. E aí, tipo assim, o bicho tava determinado a matar todo mundo ali, pô. E aí, tipo, a Feng defende o mais valentemente que pode a filha do espia, pô. Só que, assim, do jeito que a batalha tava, eu acho que a Feng levou uma surra, pô, mas uma surra sinistra. E aí o episódio termina com o espia em cima lá do Pterodáctilo caçando a área que elas foram, pô. E após passar a noite toda procurando a Mira e a Feng, o espia finalmente consegue encontrar
encontrar rastros, e aí ele acaba descendo do Pterodáctilo, que a essa altura, pô, o Pterodáctilo já é parceiro dele também, pô. E aí ele acaba chegando onde a Feng travou aquele duelo sinistro, pô, contra aquela pantera do inferno. E aí a gente vê o que é que aconteceu, pô. Eu achei que a Feng tinha levado uma surra daquela pantera, pô, pelo final do episódio passado. Mas na verdade a Feng conseguiu se virar bem contra a pantera, pô, e acabou com o bicho, pô. Simplesmente arrancou o braço do bicho, depois jogou ela com tanta força pra longe que ela perfurou uma árvore e morreu. E aí o espia vê esse rastro de destruição, pô. Ele acaba vendo as pegadas da filha dele do sangue assim, pô. E aí ele já presume pior. Ele segue o rastro de destruição e após andar por um bom tempo, ele finalmente encontra o pessoal, pô. A Feng tava extremamente ferida, pô, e a Mira tava cuidando dela. E aí a gente finalmente vê o espia novamente, pô, falando. A única coisa que ele sabe falar, no caso, que é o nome da Mira. E aí tem aquele reencontro bonito, pô, que é o... Agora a Mira percebe que o espia tá praticamente humano de novo, pô, com exceção do braço dele. E aí a gente vê que a Feng reconhece o espia de novo, pô. Agora eles estão de boa. E o espia finalmente interage com a filha dele, pô. É até engraçado que ele vai tocar a mão dela, pô. Só que primeiro ele vai com a mão de osso. Ele percebe que, tipo assim, podia assustar ela. Ele vai com a mão normal, pô. E aí ele vai lá, chama o Pterodáctilo, pô. Pega o boneco que ele fez pra filha dele e entrega. Só que esse momento bonito é atrapalhado pela tribo do vulcão do inferno, pô. Esses malditos chegam, usam uns dardos tranquilizantes, pô, e apaga todo mundo. O espia então acorda na arena de novo, pô, só que agora ele tá preso. A filha dele tá sendo feita de refém pelo ancião maldito, pô. Eu sabia que esse bosta ia aprontar. E a gente vê que tá geral apagada ainda, pô. Os filhotes da Feng, a Mira e a própria Feng. E aí, pra piorar, o Gollum chega com outro bicho cinzento, pô, e vai lá e dá o líquido preto pra todo mundo, pô, menos o espia que tava preso. E aí, cara, todo mundo se transforma, pô. A Mira vira um bicho cinzento alto pra caramba, pô, sinistro. Os filhotes da Feng crescem, pô, e vira um demônio praticamente, pô. Não, demônio vira a Feng, pô. A Feng fica foda. Ela cresce muito em tamanho, fica com a cor mais escura. As listras que ela tem ficam meio azuis e o olho dela vermelho, pô. E ainda cresce uns espinhos ósseos assim nas costas dela, pô. É foda. Mas aí, por causa do líquido preto que deixa os bichos agressivos, pô, eles começam a se matar dentro da arena, pô. E aí o espia, desesperado pra salvar a filha dele e impedir que todo mundo se matasse ali, pô, começa a bater as correntes assim, começa a bater o coisa lá que prende ele, pô. E depois de um bom tempo ele consegue se soltar e ver lá todo mundo se matando, pô. Ele tenta separar geral, mas aí a Feng vai pra cima dele, pô. Aí depois a Mira vai pra cima da Feng, aí os filhotes ficam se matando lá entre si, pô. Aí depois vão pra cima da Mira. É uma loucura, pô. E aí, tipo assim, o espia consegue separar eles por um momento, pô, mas aí já vão pra cima um do outro. E aí o espia acaba se lembrando, pô, de tudo. Ele antes só via visões, pô, mas agora ele lembra totalmente da vida dele, pô. Não só de quem ele era, ele lembra de tudo. E aí, pô, ele fica vendo lá que todo mundo era unido, pô, todo mundo era uma família, já tinha passado por uma porrada de coisas, pô, e agora tava prestes a se matar. E nisso o homem fica desesperado, mas por um milagre divino, o vulcão entra em erupção bem naquele momento, pô. E aí a arena começa a se despedaçar, pô, a lava vai descendo assim, cobre quase tudo, pô. E aí todo mundo fica separado assim, por umas partes de pedra lá, pô, que todo mundo fica em cima. E o ancião, graças a Deus, pô, a parte que ele tava acaba quebrando, ele cai na lava, pô, e o espia consegue salvar a filha dele por pouco. O problema é que os outros ainda continuaram se matando, pô. Eles estavam separados, mas eles começaram a pular lá, a Mira foi pra cima da Feng, pô, começou a se matar, a Feng quase matou a Mira, pô, mas aí o espia acaba jogando a Mira em outra pedra, pô, e aí ela começa a atacar ele, e o espia tentando desviar, a Mira acaba arranhando o rosto da filha dela, pô, e aí a filha dela começa a chorar, e a Mira, pô, começa, tipo, a gritar, pô, de agonia, tipo, o que foi que eu fiz, pô? E por causa dessa agonia dela, ela acaba se destransformando de volta, pô, e voltando ao normal. O espia, então, fica bem feliz com isso, pô, entrega a filha deles pra ela e manda ela fugir, pô. E aí ele vai tentar salvar os filhotes da Feng, pô, que estavam prestes a ir pra cima da Feng morrer. Aí, tipo assim, a lava fervente, pô, borbulhando lá, acaba caindo umas gotas de lava, pô, em um dos filhotes. E por causa disso, ele acaba se destransformando, pô. E aí o espia, então, vê isso, acaba pegando uma lança, pô, de outro bicho que
que tinha lá. E aí passa na lava, pô, e depois ataca no outro filhote. E aí ele também volta ao normal. Mas agora faltava a Feng. E o espia vai lá, tenta salvar a companheira dele, pô. O problema é que ele joga lava nela, mas não é o suficiente, pô. Ela começa a perseguir ele, pô, dentro dos bichos de pedra lá. E aí, quando o espia fica encurralado, pô, não tem mais pra onde fugir. O espia começa a tacar lava nela com tudo, pô, fazendo um bocado de corte nela. E aí, no fim, pô, quando ela quase morde ele cai lá pra lava, pô. Ele consegue jogar a última lava nela, pô, assim, e aí ela se destransforma, pô. E bem a tempo de salvar o seu companheiro. E agora, juntos novamente, pô, eles vão lá, conseguem salvar a Mira, que tava quase morrendo de novo, pô, e fogem do vulcão. Depois disso, a gente vê que passou um tempo, pô, o espia agora tá na vila da Mira, tá todo mundo dormindo, pô, o espia acaba acordando no meio da noite assim, ele vai lá, olha a filha dele assim, pô, dá uma olhada assim na mão de osso dele, e vai até onde a Feng tá dormindo, pô, que é o local onde ele acabou desenhando toda a história da vida dele, pô. E lá, ele acaba olhando assim tudo de novo que ele desenhou, pô, e vê que quando ele tinha desenhado aquilo, pô, ele se sentia só, pô, ele não tinha mais família, mas agora ele resolve mudar aquilo e adiciona a nova família dele. E nisso ele vai lá, se deita pra dormir com a Feng, pô, os filhotes vão lá, se junta com eles, a Mira chega com a filha dela, pô, e todo mundo dorme junto, pô. É foda. O espia saiu do Kratos das cavernas, pô, pro Spawn das cavernas, e agora é o Toretto das cavernas, pô. Que cara foda. E aí, a temporada termina, pô, com a gente vendo aquela cena do final da segunda temporada, pô, da filha do espia montada nos filhotes da Feng. E agora, pra minha felicidade, tem um retcon nessa cena, pô, porque agora o espia também tá nela. E assim, a série acaba. Mano, que final bom, pô. Eu gostei muito desse final. Eu não queria que o espia morresse, pô, porque é foda. O cara, tipo assim, se ferrou a série inteira praticamente, pô, porque lá no início da série ele perde a família dele, pô. Pensa até em tirar a própria vida e depois ele encontra a Feng, pô, aí depois encontra a Mira, faz toda uma jornada pra salvar a Mira, pô, e no final, quando ele finalmente consegue salvar ela, ficar no canto dele lá quieto, pô, e aí ele morre, pô. Depois ele volta lá, fica todo perdido, pô, e aí se ele morresse de novo, pô, eu ia ficar muito triste, meu Deus. Mas graças a Deus ele sobreviveu. E agora finalmente tem uma família de novo. Mas aí eu fico com a dúvida. Esse final pra mim foi bem fechadinho, pô. Será que tem brecha pra fazer uma quarta temporada, pô? Eu acho que tem, né? Porque Primal, tipo, é cheio de loucura, pô, e tal. Não tem exatamente como se fosse um vilão principal, pô. Primal é tipo umas aventuras antológicas, pô. Dá pra fazer muitas histórias. Mas realmente, pra mim, se o final for esse, pô, canônico da série, não tiver mais nada depois disso, pô, eu não vou achar ruim. Porque pra mim, terminou muito bem. Eu achei esse final excelente, pô. Eu gosto muito de Primal, pô. Eu adoro essa série. Essa série pra mim é arte pura. Eu gosto muito. Ela junta tudo que eu gosto, pô, que é violência, cena de ação foda e momentos que faz você pensar um pouco, pô. E faz cinema com isso, pô. Eu gosto muito dessa série. Tipo assim, pensa um pouco, pô, de séries animadas atuais, pô. Quantas tem a qualidade que Primal tem, pô. Até Invencível, que é outra série que eu gosto muito, pô, e é a próxima que eu vou farmar em cima, não tem a qualidade artística, porque Primal tem, pô. E eu falo isso em questão de animação, pô, porque pra mim todo o resto, Invencível, é muito bom também, pô, mas a animação realmente é muito barata, pô. É foda, mas é muito boa também, pô. Mas Primal realmente, pra mim, pô, não tem erro, pô. É quase perfeita essa série. E agora que finalmente terminei a terceira temporada, pô, mantenho minha palavra que eu disse há uns bons vídeos atrás, porque até hoje eu não vi um episódio ruim dessa série. Pra essa série se manter consistente do início ao fim pra mim. Você pode discordar de mim, tudo bem, opinião é opinião, mas pra mim, pô, não tem nenhum episódio ruim dessa série, todos são bons. E eu acho que eu posso dizer que o Genndy Tartakovsky, pô, eu acho que é o cara que faz desenho que eu mais gosto, pô, porque quando esse cara tá empenhado em fazer algo bom, pô, ele faz, não tem como. Eu não terminei Samurai Jack, pô,
pô. Eu assisti até a segunda temporada e como os meios que eu tava assistindo não era exatamente... Deixa pra lá. Então acabou... Eu tive uns problemas, pô, e fiquei com preguiça de terminar a série. Mas até onde eu assisti é muito bom, pô, Samurai Jack. E eu gostaria muito de assistir a 5ª temporada, que é a última. E eu, enquanto assistia a Prime, eu tava assistindo o Titã Simbiônico com um amigo meu, pô. E Titã Simbiônico, pô, é muito bom também, pô, que série boa, meu Deus, principalmente da metade pro final, pô, que tipo, pra mim a série que já era boa, pô, fica cinema, é muito bom Titã Simbiônico, pô. Infelizmente não tem final, pô, e espero que o efeito de Samurai Jack, pô, de anos depois ter feito um final pra série, aconteça também com o Titã Simbiônico, pô, porque essa série merece um final, pô, final digno pra essa história. E eu fiquei pensando, pô, tipo assim, Titã Simbiônico tem umas ideias tão legal, pô, é uma execução tão boa assim, e ele é uma pegada bem Power Rangers, pô. E aí tem uns episódios lá, pô, tem um personagem chamado Lance, que é o cara, é o bad boy do grupo, pô, é o cara que prefere trabalhar sozinho e é o cara sério. E então você tem uns episódios que ele dá uma de Batman, pô, fica lá combatendo o crime à noite, pô. E aí eu fico pensando como seria foda, pô, uma série de super-heróis feito pelo Genndy Tartakovsky, pô. Se ele já fez uma, eu não conheço, mas se ele fizesse, pô, uma história, tipo, sombria, assim, pô, um herói bem mais sério, seria muito foda, pô, eu gostaria muito. Pra mim ia ser cinema, é um potencial absurdo, pô. Mas... é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like, comente aí o que você achou do final de Primal, pô. E se você acha que ainda tem brecha pra uma 4ª temporada, ou se é bom acabar a série logo. E, por favor, se inscreva. Se inscreva, por favor, senão vou lhe sequestrar e te jogar numa arena. Mas é isso. Eu vou ficando nessa. Falou!